Olá, prazer estar junto com você novamente. Hoje a gente encerra a terceira mensagem de um ciclo que nós começamos, aonde nós falamos sobre esse tempo de isolamento social. Na primeira mensagem, a gente idealizou como que estamos propondo a nossa vida para sair da porta da nossa casa quando terminar o isolamento social. Na segunda mensagem, a gente conversou sobre, após essa saída, oficialmente, da porta da nossa casa, como que nós estamos imaginando que seremos. Que com certeza, nem eu nem você, o mundo inteiro não será mais o mesmo depois desse período de isolamento social. E hoje, nós vamos completar o ciclo dessas mensagens falando desse momento agora, que é um momento crucial, fundamental, que é o momento que estamos vivendo o isolamento social. Sem entrar no mérito de todas as opiniões a respeito daquilo que temos sido orientados, se pode já sair alguns, outros não é o nosso caso aqui agora. O momento nosso é para a gente aprender a usufruir desta oportunidade de isolamento social. O texto bíblico que nós temos meditado, que é a referência para nós, está no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. E lá do capítulo 37 ao capítulo 50 tem uma história verdadeira e extraordinária. E que aquele que é o ator principal é José. E José, lembrando para você, ele é filho de uma família com mais 11 irmãos. E através daquilo que foi desenvolvido do ciúme dos seus irmãos para com ele, porque o pai tinha mais atenção dada a José, esse ciúme desencadeou nos irmãos algo não benéfico, e eles acabaram vendendo José como escravo para o Egito. E é isso que nós queremos agora entender, como que José cuidou da vida dele durante esse tempo de isolamento, como escravo no Egito. Muito pior do que as condições que possamos comparar com a nossa realidade hoje. A história de José nesse isolamento foi de um tempo grande, enorme. Grande parte da sua mocidade foi vivida como escravo. E lá ele presenciou tudo que podemos imaginar, aquilo que temos conhecimento histórico sobre a condição de um escravo. Ele foi torturado, ele foi maltratado, ele passou frio, ele passou fome, ele foi injustiçado e ainda mantinha a pressão sobre a lembrança de sua mente, a maneira como ele foi maltratado pelos seus irmãos e a maneira como ele foi abandonado. Isso seria ingrediente o suficiente para que José pudesse entregar a vida dele para a destruição, sobre qualquer situação. Até mesmo tentar dar cabo da sua vida, mas não foi essa a escolha que ele fez. E isso que nós queremos compreender para aprender, por isso que a Bíblia nos dá essas experiências de vitória, para que a gente possa aprender como que ele fez. Eu vou destacar aqui 4 iniciativas realizadas por José, e que vale a pena cada um de nós pensar sobre elas. A primeira coisa que José procurou desenvolver foi a esperança. A esperança, para ser melhor compreendida, é quando nós estamos falando de fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é aquilo que move o sobrenatural. É aquilo que, quando esgota a capacidade do homem agir pela sua própria condição, por experiência, por aquilo que adquiriu de conhecimento e que extrapolou a capacidade humana, venha a esperança, a fé. É como se a gente traz para a realidade de hoje, nós não temos ainda uma solução para esse vírus, do coronavírus. E o que nos move a esperança? A esperança que nós teremos uma vacina, a esperança de que podemos confiar em Deus, a providência, mas a esperança maior que quer operar em nós não é apenas para aquilo que vai acontecer para uma solução global. É aquilo que tem que acontecer para a sua vida e para a minha vida. E José fez isso. Ele mantinha viva a esperança todos os dias na sua vida. Era a esperança
que permitia ele olhar e manter-se firme num propósito para não se deixar desviar sobre essas circunstâncias todas adversas. E é isso que eu e você precisamos firmar, na esperança, na fé em Deus. O segundo ponto que ele nos traz de experiência que ele viveu foi a visão. José manteve uma visão. A visão dele não é ficar como escravo, a visão dele não era se manter naquela condição, a visão dele não era usurpar de outra pessoa, a visão dele não era para se mostrar o mais forte, para colocar o outro subjugado a ele. A visão de José era: eu vou alcançar uma oportunidade de sair daqui, de ser útil da maneira como as pessoas possam precisar de mim e a minha própria família. Baseado nisso, o tempo que ele viveu lá na prisão, a história relata quantas vezes a visão dele transformava-se em prática quando ele ajudava os outros que estavam necessitados, estavam desesperados e vivendo a mesma relação que ele estava vivendo. É isso que eu e você podemos aperfeiçoar nesse tempo, nessa visão do tempo de isolamento. Eu e você, a partir da palavra de Deus, vivendo ela, podemos ajudar as pessoas que possam estar ficando desesperadas. Eu não suporto mais esse tempo de ficar em isolamento. Eu não suporto mais saber se vai ter desemprego ou não. Eu não suporto mais se eu vou contrair o vírus e se eu vou ficar internado e se vai haver um respirador para mim ou não. Não fique angustiado com isso. Mantenha a visão para Deus preparar cada dia na sua vida e na minha vida para a gente poder estar firme e com a nossa visão daquilo que queremos sair pela porta da nossa casa e continuar a nossa vida, a gente agora possa ajudar os outros. Terceiro ponto é a condição de termos disciplina. Não podemos ficar nesse tempo sem disciplina. A gente já aprendeu a entender que é importante dividirmos o nosso dia com um cronograma específico, fazer a programação das nossas atividades, colocar a nossa rotina em dia. E essa disciplina não é somente a respeito do aspecto físico, não apenas sobre o aspecto profissional de trabalho, mas ela diz respeito à nossa capacitação emocional, à nossa pessoa interior, porque a essência de cada um de nós, estando bem, o nosso espírito, a nossa alma, é ela que vai nos capacitar para termos disciplina para fazer as outras coisas. Senão, ao invés de sairmos desse tempo fortes, nós vamos sair obesos, que vão ficar comendo desesperadamente até acabar a nossa despensa e ficar depois na loucura de faltar na despensa. Então não caia nessa cilada. Viva uma disciplina, mas uma disciplina que possa manter a sua visão, para que eu possa manter a minha visão, sem apagar em nós a esperança e a fé. E finalmente, há um ponto fundamental que ele então colocou como prática definitiva na sua vida. Ele buscou permanentemente a capacitação. Em que forma? Em todas as formas. Ele ampliou a sua capacidade de relacionamento social, entendendo a necessidade dos outros presos que estavam com ele. Ele ampliou a capacidade de poder ajudar os seus superiores ou até aqueles que estavam mais necessitados. Ele ampliou a capacidade de aprender na sua própria formação. Era muito jovem quando chegou lá, mas ele foi aprendendo a como fazer com que a sua vida pudesse ser administrada e ser um excelente administrador na escassez. E isso é que transbordou na vida dele, porque no dia que foi para ele sair da porta daquela prisão, completou o tempo, foi quando o faraó estava enlouquecido pelos sonhos que estava tendo e não tinha a revelação. Alguém que conheceu José na prisão, sabendo da sua capacitação, da sua visão, da sua determinação, da sua fé, lembrou dele, falou: eu conheço uma pessoa, e falou para Faraó. E Faraó, quando ficou sabendo, mandou chamar José, e José, pelo aquilo que Deus então operou na vida dele, o capacitou, revelou os sonhos de Faraó. E qual era o significado? Olha, haverá no mundo 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de escassez e de fome. Por essa revelação, Faraó o nomeou como o homem mais importante no Egito.
para que não apenas o Egito, ele se tornou, porque assim era o Egito naquela época, o homem, um dos homens mais importantes no mundo inteiro. E fez não apenas o Egito passar por aquele tempo difícil, mas fez com que todos os povos que passaram a depender do Egito passar por essa prova e com sucesso. Inclusive a sua própria família, quando voltou ao Egito para buscar alimento, e aí ele se revelou a eles com amor, com perdão e trazendo aquilo que mais Deus o havia preparado durante todo esse tempo. E falou isso ele aos seus irmãos e ao seu pai. Foi para tudo isso que vocês estão vendo agora que Deus permitiu que eu passasse essas coisas. Se Deus está nos permitindo passar por esse momento, não é para desesperarmos, mas é para confiarmos no Senhor, porque a providência vem de Deus. Eu deixo um último versículo que Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, verso 7. Ele fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nesse tempo, a gente pode pedir a Deus, a gente pode buscar em Deus, e a gente pode bater na porta de Deus, porque Deus, Ele tem a solução, Ele tem a vitória para todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, a sua família.